Boa noite. Noite fria. Essa quarta-feira, 18/9. Já estamos em setembro. Do meio para o final de setembro. O Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes abre um espaço às quartas-feiras para que nós nos confraternizemos, nos aproximemos das nossas mentes e os nossos corações para apreciarmos os comentários dos benfeitores espirituais que sempre nos auxiliam a compreender e principalmente pôr em prática os ensinamentos das lições que são orientadas pelo Centro Espírita, como sugestões, os temas, como todos nós sabemos. Eu tenho iniciado o nosso encontro, toda vez que eu venho fazer uma apresentação, uma palestra aqui, e também em outros centros, anunciando que esse encontro, ele é um encontro terapêutico. Porque ao mesmo tempo que ele alivia as nossas tensões, ele renova as nossas energias. O tema que é escolhido pelo centro, como eu acabei de dizer, ele não é por acaso. Existe uma energia, uma orientação, por assim dizer, que constrói as escalas e por alguma razão a gente vem até o centro e essa visita tem um motivo, tem uma razão. Não é uma coisa aleatória, uma coisa solta, um ato solto. Ele tem uma razão. E essa energia, eu costumo falar assim, ela é capturada, nossa essência, o nosso espírito, o nosso ser, captura essa essência, a essência da mensagem, e nos conduz a um estado alterado da consciência. Quando a gente percebe, nós já estamos viajando, já estamos conectados, e isso tudo faz parte desse momento terapêutico. E assim sendo, desejamos também que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral possam ser, de acordo com o merecimento de cada um, afastada em favor da paz e da renovação, da nossa paz e da nossa renovação. O capítulo de hoje é o capítulo 23 do livro Vinha de Luz. É isso que me foi dado aqui como sugestão para o dia de hoje. O título é um pouco diferente, chama-se E Olhai por Vós. Não é por nós, é olhai por vós. Isso está anotado no livro Vinha de Luz, foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O que diz esse capítulo logo de início? Diz o seguinte: Lucas, o evangelista Lucas, captura a informação de Jesus e anota da seguinte forma: E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia é esse que Jesus menciona e que Lucas captura e anota no seu evangelho? Que dia é esse? É o dia da desencarnação. É esse dia que ele se refere nesse capítulo. E a pergunta que eu faço de início para nós começarmos a reflexão é a seguinte: nós estamos preparados para a desencarnação? Nós estamos preparados para a transformação? Emmanuel trata no meio e no final desse capítulo a sublime transformação. A pergunta que fica de início é essa, que vai nos acompanhar em todo
o encontro de hoje para a nossa reflexão. A bem da verdade é que a cada dia que vivemos aqui na Terra, na escola mãe, é um dia a menos. Desde o dia que nascemos, a partir do dia que nascemos, começa uma contagem regressiva de trás para frente. Não é um dia a mais, é um dia a menos. A gente não tem essa consciência, essa é a verdade, a menos quando a gente está num ambiente como esse, que é absolutamente espírita, e aqui é comentado de uma forma mais tranquila. Mas fora desse ambiente, não é comum. Fora daqui do centro não é comum. O intervalo da chegada até a partida compreende o tempo que nós temos para os aprendizados, para os desenvolvimentos, para as depurações daqueles elementos que estão dentro do rol das nossas coletâneas durante as vidas passadas. São os problemas que nós acumulamos. Então nós temos que um tempo para, dentro daquilo que está no plano da nossa reencarnação atual, trabalhar essa depuração. Aquelas coisas que incomodam, entre outras coisas, quitar as dívidas, vamos dizer assim, quitar nossas dívidas. E, sobretudo, tentar, que esse é um outro desafio, não acumular outras dívidas. Quitar as dívidas anteriores e não acumular novas dívidas. Isso não é tão simples assim quanto parece. E, por assim dizer, nós não temos, enquanto encarnados, uma compreensão plena sobre isso. Esse tema é um pouco desconfortável quando nós conversamos fora desse ambiente. Desafio, ou convido, melhor dizendo, a vocês levarem esse tema para casa, conversar com seus parentes, no final de semana. Vocês vão ver que as respostas não são tão simples quanto parece. Porque uma coisa se conecta com a outra e traz um ambiente de reflexão, às vezes, desconfortável. O nosso senso de agora, o nosso senso de hoje, de agora, atrapalha a nossa compreensão sobre a visão do futuro. E quando a gente vê, o tempo já passou. Então você fecha o olho, você abre, eu acabei de começar a falar aqui, nós estamos no dia 18 de setembro. Já é do meio para o final do mês de setembro do ano de 2024. E 2025 já se aponta no horizonte. Isso para falar desse momento, mas quando a gente pensa em termos da nossa existência, quando a gente fecha o olho, a gente olha e a gente não percebe, quando a gente olha no espelho hoje, por exemplo, às vezes a gente nem se reconhece. Você não acredita que eu estou me vendo aqui no espelho, por conta dessa velocidade, dessas coisas que passam. E a gente tem que refletir. Eu aprendi, eu não aprendi, eu estou melhor hoje do que ontem, está valendo a pena. Enfim, essas coisas que são do universo do nosso estudo e da nossa vida. Então, o Espiritismo procura nos trazer as informações que facilitam essa compreensão e, sobretudo, planejar o futuro. O Espiritismo ajuda a gente a planejar o futuro de uma forma mais compreensível. Por quê? Na verdade é o seguinte: nós planejamos o futuro com base no que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é a herança daquilo que a gente fez para trás. Então é uma conexão, nada está desconectado. Entrar na vida e sair da vida, digamos aqui enquanto encarnados, é um processo físico, mas é tudo uma continuidade. É uma sequência de acontecimentos que vão compondo a nossa história. E tudo isso tem uma razão, não é aleatório. Não é uma coisa assim, solta. Existem forças superiores que regem. É a presença da lei superior, da lei de Deus. Mas dito aqui dentro, como eu falei no início, é fácil.
E mesmo entre os espíritas é difícil de entender isso. Tem espírita que ele é espírita, mas ele duvida de certas coisas. Porque ele é um negócio que incomoda. Porque quando você faz a contagem, fala assim, expectativa de vida do brasileiro, expectativa de vida do europeu, expectativa de vida do asiático. É uma coisa esquisita. Porque parece que tem que aproveitar, tem que viver rápido, tem que correr, tem que ter uma velocidade. E na verdade não é só isso. Isso pode ser considerado como uma relação de importância, tem uma relativa relação de importância, mas a qualidade com que se vive é que é mais importante. A qualidade como que se vive. As relações, enfim, tudo aquilo que são elementos que compõem a nossa história, a nossa vida. Então ocorre que durante o dia a dia de nossas vidas nós exercitamos o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. Que, convenhamos, o que está acontecendo hoje, como eu disse, é, de certa forma, um resultado, é uma determinação de algo que nós plantamos lá atrás. Então, dependendo das nossas atitudes no passado, nós temos maior ou menor flexibilidade para agir no presente. E tem pessoas, por exemplo, que vêm, né, como se diz aí na vida, a pessoa veio com o bilhete premiado. Tudo que a pessoa faz dá certo. E outros vêm com um bilhete que não é premiado. Tudo que a pessoa faz dá errado. Por que um dá muito certo e o outro dá muito errado? Tem pessoas que dá tão errado, e eu não estou falando isso no sentido de discriminação nem nada, que não consegue nem ficar entre nós. Tem que ficar preso. Então, as restrições para essas pessoas ainda são maiores. Porque o aprendizado dela é muito mais... As margens diminuíram. Enquanto para uns as margens são bem largas, bem flexíveis, a pessoa pode transitar de um lado para o outro e está tudo certo, outros tem que ficar bem fechadinho. Por quê? Porque errou muito lá para trás. Então isso é um reajuste da lei. É para reorganizar. Mas quando a pessoa não tem o entendimento que nós temos, sofre. Sofre de uma forma muito mais profunda. Não que se tiver o entendimento não sofre, mas ajuda pelo menos a fazer um plantio para o futuro. Ajuda a compreender as coisas de uma forma mais clara, diferente se você não tem essa informação. Então, esse tema é muito fascinante. Eu mesmo gosto muito desse tema, quem me conhece sabe que eu exploro isso. E entre os espíritas, inclusive os espíritas que são muito estudiosos, têm uma reputação inquestionável, quando acontecem alguns fenômenos, por exemplo, cai um avião, 150 pessoas desencarnaram. A pergunta que fica é, será que todos estavam escrito que naquele dia tinha que acontecer? A literatura diz que sim. A literatura espírita de base, de retaguarda, fiel, diz que sim. Mas entre os espíritas, porque nós somos humanos e espíritas, fica um fio de questionamento. Mas será que nenhum lá dentro? Será que um lá dentro? Todos? Mas será que um? Eu tenho um relato para fazer. Uma oportunidade dessa, estava no aeroporto para voltar de um determinado lugar e nós estávamos num grupo e imaginávamos que todos estavam dentro do mesmo avião. Quando nós fomos no balcão, percebemos que um grupo estava num voo e outro grupo estava no voo para frente. E eu estava no voo para frente. Aí a gente fica pensando, será? Né? Então é um negócio isso, né? Entre outras situações que já me aconteceram. Então, conversar sobre esse tema não é um negócio tão assim tranquilo para muitas pessoas. E por quê? Podemos assim dizer? E por que
ninguém ou pouca gente, podemos assim colocar, fala disso com naturalidade. Porque se você não fala isso com naturalidade, você vai ser pego, como está dizendo aqui no texto, de improviso. É pego de repente. Como de repente você tem que lidar com a situação. Então, quanto mais você conversa sobre isso, entende sobre isso, é melhor. Claro que tem uma prática, tem um exercício para se fazer, que é o dia a dia, que são as relações humanas. Viver como um espírito não é o caso, porque as literaturas, as lições, sempre colocam essas questões de uma forma assim, pensando no futuro. Então você tem que plantar hoje, você tem que ser hoje bom, você tem que ser hoje caridoso. Isso tem um significado, mas com vista lá na frente. Mas as coisas estão acontecendo agora. A sua vida está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, como eu disse, é reflexo daquilo que já aconteceu no passado. Então essas conexões e interconexões geram um estado de desconforto e faz você agir. Você reagir. A gente reage a esses estímulos. A vida te provoca para você andar para frente. Quer você queira, quer você não queira. Porque se você ficar parado, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então é bom que você tenha essa consciência. Contudo, para explicar isso, existe uma vasta literatura, exercícios, nós temos curso aqui, outras escolas também ensinam a entender essa questão, que didaticamente é fácil de você colocar, mas na prática não é tão fácil de você entender. Por exemplo, tudo que a gente faz fica registrado aonde? No tal do perispírito. Tudo que você faz fica registrado lá. 100%. Então a gente tem o espírito, o perispírito e a matéria. Então, dito assim, é fácil de entender. Mas quando a gente está encarnado, está tudo junto. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa questão didática é uma coisa, mas na prática é outra. E aí, como eu disse, o passado, o presente, é uma máquina do tempo. A gente não para pensar, mas é uma máquina do tempo. O passado, o presente e o futuro está tudo conectado. E a nossa decisão hoje impacta lá na frente. De uma forma significativa. Por isso é conveniente fazer as orações, ter bons pensamentos, fazer as escolhas corretas. Mesmo que isso não seja uma coisa talvez autêntica, 100%, não está plena na criatura. Não é uma coisa assim que ela faz de forma espontânea. Mas mesmo que seja num formato de permuta, eu me vejo fazendo permutas. Eu não vou me estressar, porque eu sei que a minha vontade não é essa. A minha vontade é prevalecer aquilo que eu acho que é certo. Mas eu vou entrar numa briga, eu vou entrar numa situação, eu vou entrar num estresse. Então eu estou fazendo uma permuta. Pensando no perispírito. O que vale não é a intenção não vai ficar gravada? Vai. Mas eu prefiro ficar gravado uma parte pequena do que eu gravar uma parte grande. Porque se eu entrar num estresse, eu vou ter tudo aquilo para eu ter que responder depois. Eu vou entrar num combate, Então, o Espiritismo faz isso com você, ele vai libertando sua mente, ele vai falando assim, olha, eu sei que você não quer fazer isso de uma forma plena, mas olha que bom, você já está fazendo uma coisinha, depois faz outra. Quando você vê, você está fazendo 100%. E assim são as coisas. Então é um investimento de médio e longo prazo. A gente pode olhar desse jeito. Por que não? A gente pode olhar desse jeito. É um investimento de médio e longo prazo. Então, como eu disse, as permutas elas são possíveis, né? São autorizações, digamos assim, entre aspas, para que sejam exercícios, para que adiante você faça isso sem essa questão de pensar, você faça de forma espontânea. Para que não fique registrado que isso é uma coisa nossa, só do momento, uma coisa humana, o apóstolo Paulo já disse isso à época dele. O São Miguel repete isso nas
as oportunidades, vez ou outra. Ele fala assim, por que o apóstolo Paulo falava de uma outra forma, mas é mais ou menos assim, por que eu faço o que eu não quero e não faço o que eu quero? Né? Ele dizia isso. Naquele momento de humanidade, ele tinha vontade de fazer uma coisa e ele fazia a outra. Daí depois ele refletia, por que eu não fiz? Né? Por que eu não faço o que eu quero e eu faço o que eu não quero? Porque são as motivações, são as conexões, são a vida. A vida é assim. Quantas vezes a gente não fala assim, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo, devia ter... Não sei porque que eu fui lá. Em outra situação, eu falo, não, eu vou lá, eles vão ver o que eu vou fazer. Agora eles vão conhecer eu de verdade. Mas é conta que você vai assumir. Pode ser que você esteja 100% na razão e vai estar tudo certo. Mas pode ser que não. Tem que avaliar. Tem que fazer uma análise. Porque está tudo conectado. Está tudo conectado. Um elogio, ainda hoje eu li isso, não lembro exatamente aonde, um elogio muda o dia de uma pessoa. Uma crítica muda uma vida. Né? Olha que coisa. Uma crítica mal colocada gera um trauma. E aquilo modifica a pessoa, de forma que ela fica constrangida. Sempre que aquela situação se repetir. E um elogio muda tudo. Muda o dia, muda a semana, muda a pessoa. Então a gente tem que se policiar. Prosseguindo, entrando um pouquinho mais na lição de hoje, olhai por vós, refere-se a esses elementos. O texto todo fala disso. Emmanuel começa falando disso e quase que termina falando dessas situações, que foram extraídas do livro de Lucas, a partir de um momento que ele capturou nas palavras de Jesus. E aí Emmanuel faz a sua tradução para a gente. Aqueles outros que se interessarem depois do encontro de hoje, eu sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho, pega lá o texto original do capítulo 23 e dá uma olhada. Vocês vão encontrar isso que eu estou falando, dita com a energia, com a essência de Emmanuel, obviamente. Mas, sobretudo, ele fala dos vícios. Ele fala dos vícios humanos, das questões humanas, das preocupações do agora, das inquietações, dos incômodos, das angústias, de todas essas situações humanas que estão, como eu disse, conectadas ao passado, ao presente, com consequências também para o futuro. E ele diz o seguinte: se as oportunidades não forem bem aproveitadas, ele é um benfeitor, ele é um educador por excelência. Então, mais moral do que ele para falar, nós conhecemos poucos, talvez pouquíssimos. E ele diz o seguinte: toma muito cuidado, porque as coisas atuais, elas são ditas coisas que são consideradas aberrações, elas são ditas de uma forma tão elegante, tão sofisticada, que parece que é normal. E aí isso é uma armadilha. E essa armadilha pode te levar a uma questão de difícil solução. Por quê? Porque parece que é normal, mas não é. É uma aberração. É uma distorção da realidade. O benfeitor humano usa outra palavra, evidentemente, que eu estou traduzindo aqui conforme eu entendi. E no final ele diz assim: isso é tudo perda de tempo. Para a sua ascensão moral, não vai valer nada. Há de se prestar atenção nessas armadilhas. E por aí vai. Existe uma coisa nessa lição que eu percebi, que eu vou falar agora, que isso aí são as habilidades que esses benfeitores adquirem no longo de suas existências. Dá a impressão que você está lendo e ele está falando de um terceiro. Mas ele não está falando de um terceiro, ele está falando para você. Está falando para a gente, está falando para mim. Então ele é tão sutil, é tão elegante, tão prazeroso de ler, que parece que é um romance. Mas não está falando
de um terceiro, está falando da gente. Está falando para nós. Ele se dirige diretamente a nós. E por aí vai. Posto isso, tem uma situação muito interessante nesse capítulo também, que quando Emmanuel fala sobre os incômodos, sobre as questões do cotidiano e tal, ele diz o seguinte: ó, essas questões elas geram elementos cíclicos, que o pensamento fica no ar, que são os tais dos miasmas, as formas pensamentos. Então elas ficam no ar. E essas formas pensamentos, que são energias geradas pelas nossas mentes, pelas nossas elucubrações, como seja, elas acabam por nos trazer alguns tipos de sensações, de situações tais como essa. Por exemplo, um pensamento repetitivo. Você não sabe por quê, mas você fica com um pensamento repetitivo na cabeça. Isso eu falo assim, mas esse pensamento, o que está acontecendo? Outra coisa que acontece é um desejo irrefreável. É uma coisa que parece que fica te agredindo. E te deixa ansioso, te deixa ansiosa. A outra coisa que pode acontecer decorrente desses miados, desses pensamentos negativos, é aquela tal da vontade de falar as verdades, que eu acabei de dizer agora há pouco aqui. Ou então aquele sarcasmo desnecessário, que desagrega. Tudo isso aí é por conta dessas energias que pairam no ar, que são cíclicas, elas não acabam. Por quê? Porque, como ele disse, e eu traduzi aqui à minha maneira, coisas consideradas aberrações que são traduzidas para um português bonito, para uma frase elegante, para uma situação até atraente, atrai-nos para essa situação, e aí o nosso pensamento fica dentro daquilo. E quando a gente vê, a gente está com um pouquinho de raiva. Quando a gente vê, a gente está com um pouquinho de... A gente está aqui inquieto. Existe uma situação que está incomodando. E aquilo desequilibra todo o nosso corpo, a gente nem percebe. Os efeitos disso são percebidos de uma forma muito interessante. A gente começa, por exemplo, esquecer de certas coisas. Por quê? Porque o nosso HD, a nossa cabeça, ou a nossa nuvem, vamos usar um termo mais moderno, tem uma capacidade de armazenamento das coisas. Mas a gente, em vez de ocupar a mente com essas coisas boas e nobres, começamos a dar oportunidade para esses pensamentos, para essas situações que não são tão boas. E o que acontece? Aquilo vai enchendo, vai enchendo. Então chega uma hora que não cabe mais. E porque não cabe mais, quando entra um pensamento desse esquisito, alguma coisa nobre que está na sua cabeça vai embora. Aí você fala, mas aquele negócio lá que eu queria, que eu estava... Parece que eu não lembro mais. É uma sensação. Aí alguns de nós podem falar o seguinte: não, isso é sequela do Covid. O Covid parece que pode até ser. Se não tiver uma explicação, digamos assim, do médico, científica, ok. Se for, louvado seja Deus. Se não for, presta atenção. Porque pode estar carregando muito lixo mental. Muito lixo mental. Carregando sacola alheia de problemas que não nos pertencem. Nós já temos nosso. Ah, mas isso não é caridade. Eu quero ser caridoso, vou servir, vou ajudar. Ok, não tem problema nenhum. Mas toma cuidado. O próprio Emmanuel fala isso. O próprio Emmanuel fala isso. Não é bula minha, não é receita minha, é do benfeitor. E prosseguindo, como eu disse aqui, esse assunto ele é um assunto que suscita, ele provoca em nós muitas vertentes do pensamento. E justamente essa parte da doutrina espírita, porque como nós sabemos, a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto de ser do aspecto filosófico, do aspecto científico e do aspecto religioso. Essa lição especificamente, ela provoca na gente essa questão filosófica, de nós fazermos esses questionamentos, para que nós tenhamos a oportunidade de nos organizarmos a partir desses insights, desses estímulos, que ele está bem aqui colocado nessa lição. Então, como eu disse, né, essas tendências, essas situações que são do dia a dia, do cotidiano,
que nos provocam, que mexem com o nosso dia a dia, voltando para o tema principal, que é a questão quando chegar o dia, quando chegar a hora da nossa desencarnação, mexe com o nosso ser, mexe com o nosso interior. Então, um exemplo bem simples, bem rápido para a gente ilustrar. Nós temos reações diferentes quando recebemos notícias de desencarnações de pessoas com faixas etárias diferentes. Por exemplo, quando é uma pessoa muito jovem, pensamos nos pais, no sofrimento, no pai, na mãe, tal. Quando é uma pessoa de média idade, as reações humanas, as nossas também, por assim dizer, são assim. Nós pensamos nos filhos, nos cônjuges. Quando é uma pessoa de mais idade, uma idade avançada, nós pensamos, tomara que a passagem seja boa, seja suave, seja tranquila, seja serena, pela questão da idade. Mas quem dos três está preparado? A gente pode chegar numa conclusão assim, o idoso, a pessoa mais idosa, ela até espera. Pode até esperar, mas estar preparado não é a mesma coisa. Então faz sentido a gente explorar essas situações, porque sempre haverão corações que sentirão saudades. Mas olha que fenômeno esquisito e ao mesmo tempo interessante e para nós espíritas gratificante. Se por um lado vai sentir saudade, para o outro lado é uma festa, porque está voltando, está retornando para a pátria espiritual. É que a gente não percebe dessa forma. Claro que não, porque fica a saudade. E claro, gente, para a gente não... a minha intenção aqui é manter uma vibração de alto e bom tom. Então eu não vou entrar nas questões que nós sabemos aqui enquanto espíritas, que nem toda desencarnação tem essa receptividade no mundo espiritual. A gente sabe que tem encarnação que passa, por alguns perrengues que nós sabemos muito bem. Mas nós não vamos nos ater aqui a isso. Nós só vamos ilustrar como exemplo. O exemplo qual que é? E a ideia qual que é? Se por um lado tem uma despedida, do outro tem uma recepção. Tanto daqui para lá, quando retorna à pátria espiritual, quanto de lá para cá. A espera de um filho que vai nascer. Os pais esperam. Olha, louvado seja Deus, vai nascer amanhã. E às vezes antecipa, nasce hoje. Quem é vó aí então que o diga. Agora, lá no mundo espiritual, como a gente assistiu no nosso lar, existe aquela tensão, existe aquele temor, existe aquela situação que fala assim, puxa vida, vai entrar num mega desafio, vai mergulhar, vai esquecer, aí entra, é tudo que nós já sabemos. Então tem esses dois lados, tem esse lado de quem fica, tem o lado de quem vai, tem o lado de quem volta. Isso tudo está versado nesse capítulo. Contudo, é justamente o que Emmanuel, através das anotações de Lucas, nos comentários de Jesus, quer nos advertir, para não sermos pegos de improviso e, portanto, estarmos preparados à sublime transformação, o que nós devemos fazer? E ele encerra da seguinte forma: retire-se dos excessos da satisfação egoística. É sempre a mesma coisa. Pode ler 10 capítulos, 20 livros, uma enciclopédia, no final vai falar assim, afaste dos egoísmos, retire-se dos excessos. E Emmanuel reforça aqui novamente. Outra recomendação, não fuja do dever, não abdique de servir. Não fuja do dever, não abdique de servir. E o terceiro item que ele ilustra aqui é: deixa as inquietações mesquinhas de lado. No que eu traduzi, não acumulemos lixo mental. E por fim, de verdade, Emmanuel diz o seguinte, isso a todos nós, que cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Ou seja, cada um por si. Do jeito que você veio sozinho, você vai voltar sozinho. Então que esse período de estado aqui, você colecione
bons momentos, tesouros, valores, para que esses valores nos acompanhem nesse momento derradeiro que inevitavelmente uma hora vai chegar. É essa a ideia do capítulo 23, olhai por vós. Era esse o recado, gente. Podemos encerrar com uma oração, fazer a nossa oração de encerramento. Fazer a vibração de encerramento. Vamos fechar. Aqueles que desejarem fechar os olhos para que durante a oração tenhamos um aprofundamento dessa meditação, dessas vibrações finais. Então oremos, meus irmãos. Peçamos a proteção ao nosso Pai, a Deus, a Jesus, o nosso Mestre querido, e a todos os espíritos benfeitores, em especial aqueles que nos acompanham, que nesse momento possam se aproximar um pouquinho mais, de maneira que possamos sentir os seus abraços, de uma forma demorada. Elevemos o nosso pensamento ao alto e nos entreguemos a essas energias salutares que se concentram nesse ambiente muito antes de nós virmos para cá. Permitamos que essas energias toquem-nos em profundidade e assim possamos expandir o nosso pensamento e alcançar em nossa mente aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que temos o apreço, a consideração especial. Envolvamos todas essas pessoas com a ajuda dos benfeitores em um laço de luz e que todos possamos perceber e receber os benefícios dessas energias que são derramadas sobre todos nós nesse momento e também adiante para aqueles outros que vão assistir esse encontro pela internet. Vamos vibrar na direção das pessoas que precisam de ajuda, em especial aquelas que nós conhecemos. Vamos mentalizar essas pessoas e trazer eles na nossa mente para que a espiritualidade possa cuidar deles, visitá-los, abraçá-los. Que esses cuidados se estendam durante todo o tempo que for preciso e necessário. Não nos esqueçamos de vibrar pela cidade que vivemos, pelas pessoas que conhecemos, pelos nossos vizinhos. Não nos esqueçamos de vibrar pelas crianças que são assistidas não só pela Amélia Rodrigues, mas por todas as instituições desse Brasil. Os voluntários, os funcionários possam receber de igual maneira os estímulos, as visitas, se não agora, adiante, no desdobramento do sono. Vibremos em favor de cada um de nós e entreguemos à espiritualidade nesse momento as nossas rogativas, as nossas solicitações,
porque eles encaminharão às esferas superiores os nossos pedidos, e Deus, que é amor, que é sabedoria, nos devolverá aquilo que é bom para nós, pois Deus sabe o que é bom para nós. Agradeçamos a essa Casa Bendita, ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, por mais essa oportunidade. E que Jesus nos ilumine os passos, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.